E a Malva Devs, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas características que são fundamentais para você que tem uma carreira de sucesso, quer ser um programadora diferenciado. E faz tempo que eu não gravo um vídeo falando sobre isso, e são características que eu acredito que são essenciais, embora não sejam técnicas, são coisas que você pode treinar, que você pode pensar mais em como melhorar, e são coisas que vão fazer total diferença para você. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre como que ter paciência, disciplina, pensar em como resolver problemas e ter vontade de aprender. E comunicação, vou fazer um diferencial para sua carreira e vou falar como que fez na minha carreira e como que eu trabalho com isso hoje em dia. Então, se você não me conhece, eu sou Vinícius Pascontoni aqui do Pascodev, eu trabalho com programação há mais de 11 anos. Nos últimos 5 anos eu estava morando na Alemanha e agora eu trabalho remotamente para uma startup dos Estados Unidos. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre paciência. É uma coisa que é muito difícil de ter, eu entendo, só que também entendo que é importante. A gente já fala bastante, se você me acompanha aqui, você sabe que eu falo sempre e toco nessa tecla de curva de aprendizado. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a curva de aprendizado, cada um tem que investir mais ou menos tempo do que outro para poder aprender. Você tem que respeitar isso. Recentemente eu passei por uma experiência que fez com que eu treinasse mais essa parte, tanto paciência como disciplina, que também é outro ponto que eu quero falar com vocês, que foi a maratona. Eu acabei de correr a meia maratona do Rio e a maratona um dia depois da outra, foi o desafio. E por que eu tô falando isso? Porque é impossível você correr isso sem você treinar, é impossível você correr isso sem você abrir mão de algumas coisas, sem você investir o seu tempo. E para correr 42 km, 21 km num dia e 42 no outro, você não consegue só treinando 5, você tem que investir bastante tempo. Fim de semana, durante a semana, são treinos específicos que você não pode falhar e que você tem que investir seu tempo. E parece que você não vai chegar nunca. Comecei o treino, comecei a preparação em outubro do ano passado, fui correr agora em junho. Então é uma coisa que você tem que ter disciplina, não adianta você ter só motivação. Eu estava muito motivado para conseguir correr, por conta de alguns problemas que eu tive no futebol, eu estava voltando de lesão e tinha essa motivação de me provar que eu conseguiria, e sem paciência e sem disciplina era impossível conseguir. E isso também é verdade para programação. Você vai ter que estudar, não tem jeito, você tem a sua maratona que você vai ter que correr. Programação não é tiro, não é corrida de 100 metros, é maratona. Você tem que investir bastante tempo, diariamente. Você já deve ter escutado falar sobre o lifelong learning. Você tem que ter isso. Eu tenho mais de 11 anos de experiência e continuo estudando, continuo com paciência para aprender as coisas novas que eu tenho que aprender, com disciplina para estudar todo dia, um pouquinho, 15 minutos, nem que seja ler um artigo, investir seu tempo escutando algum podcast, lendo um livro, fazendo um projetinho pessoal. Então esses dois temas, essas duas características são essenciais para você que quer ser uma pessoa programadora de sucesso. Paciência, para entender que vai demorar tempo, e disciplina, que andando lado a lado, que você vai ter que investir seu tempo, vai ter que estudar, vai ter que fazer o que muitas vezes você não quer fazer para poder ter os resultados que você quer. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre comunicação. Gente, nós somos programadores, trabalha com computador, e não é mais aquele estereótipo do cara que fica no computador sozinho, não tem amigo, não conversa com ninguém, só resolve os problemas. Talvez você consiga um trabalho desse, muito difícil você achar alguma vaga que peça isso, mas programação nada mais é do que uma ferramenta para resolver problemas. Então você tem que saber se comunicar, porque os problemas que você vai resolver são problemas de pessoas, e é impossível você conseguir resolver. Eu não consigo nem me comunicar aqui, eu tô treinando para gravar esse vídeo, demorou bastante, tive que aprender, é uma coisa que você treina, e isso ajuda demais na hora de trabalhar, na hora de conversar com a parte de produto, de conversar com os stakeholders, de conseguir me fazer entender, de conseguir entender o que eles querem. Então comunicação é um soft skill que você tem que treinar, e você precisa participar, seja no seu trabalho, ensinando alguma coisa para algum companheiro teu, ensinando alguma coisa, não sei, se você fazer um tech talk, se você participar de uma palestra, se você começar a gravar conteúdo, gravar vídeo para o YouTube. Comunicação é essencial, você tem que saber se comunicar, especialmente se você quer crescer ainda mais na carreira. E uma coisa que além da comunicação é essencial é o inglês. Você tem que saber se comunicar em inglês. E por falar nisso, você já está com careca de saber quem que é careca, Marcelo, pra gente colocar a foto? Saitama? O Ronaldo Fenômeno? O Calvo Guedes? Você já estão careca de saber que a Fluence Pass, é parceira aqui do canal, curso de inglês, tanto intercâmbio como curso de conversação. Não me irrita, tem o link aqui, dá uma olhada se você quer melhorar e praticar o seu inglês. Para mim foi essencial na minha carreira. Hoje eu estou trabalhando diretamente para os Estados Unidos, e se eu não tivesse o inglês, eu não ia poder me comunicar com eles, eu não ia conseguir entender os problemas que eles têm, não ia conseguir saber como ajudar, saber como que eu ia trazer mais valor para resolver os problemas dele, e também não ia conseguir resolver os problemas do dia a dia, como por exemplo a saga que eu perdi o avião, que se você me segue no Instagram no Pascodev, vocês viram que teve um voo que atrasou, perdi um avião, um voo para o Brasil, tive que conversar no aeroporto, tive que conversar com a companhia aérea, tive que conversar com todo mundo em inglês, e se meu inglês fosse básico, eu ia ficar perdido até lá até agora, eu ia ter que pagar mais dinheiro para poder pegar um outro voo. Eu só consegui desenrolar, só consegui resolver esse problema que eu tinha, porque eu sei resolver problema, porque eu tenho comunicação e porque eu falo inglês. Então eu nem queria falar sobre inglês nesse vídeo, porque é uma coisa que é óbvia,
às vezes óbvio tem que ser dito, e é uma coisa que você precisa, não é mais um diferencial, obrigação, mas resolver problemas, você precisa saber resolver problemas, precisa pensar em como você resolve problemas, não somente em como você pega uma task e faz, e comunicação é como você consegue fazer as perguntas certas, se fazer entender o que as pessoas estão falando. Comunicação é como a pessoa entende o que você fala e também como você fala, então são essenciais para você que quer ter uma carreira, tem que pensar em como melhorar seu storytelling, melhorar sua oratória, melhorar sua conversação, medo de falar em público, que eu tinha isso quando eu comecei, e eu só melhorei falando e me esforçando, saindo da zona de conforto e falando, porque eu sou uma pessoa introvertida, então comunicação é essencial. Marcelo, se vocês quiserem inglês também, nem para ser um diferencial, para você poder ter uma carreira de sucesso, uma carreira estrangeira, internacional, para ganhar dólar em euro, inglês é fundamental. Outra coisa que é legal falar de resolver problema, que me perguntam bastante no Instagram, é se tem que saber matemática, se tem que ser um gênio de matemática. Não. Às vezes, para algum problema específico, você precisa saber, mas é muito mais sobre como você entende o que as pessoas querem, como você já tem experiência resolvendo outros problemas, você consegue isso trabalhando e fazendo projetos pessoais, investindo seu tempo fora do trabalho também com programação, porque você... Eu falei isso no vídeo, eu gostei dessa frase, começar a falar em todos os vídeos, Marcelo. Você está limitado a resolver os problemas com o tamanho... Corta do vídeo que eu falei e coloca aqui que é mais fácil. Você está limitado a resolver os problemas com o número de problemas que você já viu e já resolveu. Então você tem que saber como resolver problema, e o melhor jeito de resolver problemas no seu trabalho é se você já resolveu problemas antes, ou se você já viu problemas sendo resolvidos por outras pessoas. E isso vai com a última coisa que eu queria falar com vocês, que é sobre como você se motiva a aprender e se força a aprender com outras pessoas. Não só com outras pessoas, mas você tem que entender que a programação está crescendo e está atualizando o tempo todo. A gente está agora com o ChatGPT, com as LLMs, que são os Large Language Models, que vieram para ficar, e você tem que se atualizar. Era uma coisa que há 2 anos atrás não existia e agora existe, você tem que se atualizar. Então é muito importante você ter esse mindset, ter essa vontade que vai muito junto com... Parece que tudo que eu tô falando é a mesma coisa, que vai muito junto com paciência e disciplina. Você tem que investir tempo todo dia e você tem que aprender e ter essa curiosidade, ter essa vontade de aprender e de aprender as coisas novas, de estar atualizado e de não ficar para trás. Porque se você não estudar, se você não ler, se você não praticar, você vai ficar para trás e pode ser que você tenha uma carreira boa, você consiga ganhar um dinheiro bom, mas você não vai ter uma carreira tão de sucesso quanto você pode ter se você se atualizar, se você investir seu tempo, se você estudar. Então, Mova Devs, essas foram as coisas que eu vou falar com vocês. Me fala aqui qual dessas 5 que você acha que faz mais sentido e o que você vai fazer para poder investir e aprender elas. Fechou? Eu sou o Vinícius Pascoal, Antônio do Pascoal Dev, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!